Você já escolheu uma marca só porque ela defende uma causa que você acredita? Pois é, isso está cada vez mais comum. Quer entender como alinhar propósito com a comunicação da sua marca, mesmo começando pequeno? Então vem com a gente que hoje o Fala Aí Sesmac vai trazer ideias, exemplos para um marketing que faz sentido e fazer toda a diferença no mercado. Eu sou Águida Feitosa, João Sampaio, e nós estamos iniciando mais um episódio do Fala Aí Sesmac, o Fala Aí, que hoje é o maior podcast educacional de Alagoas. E a gente vai entrar com um tema fantástico hoje. Muito interessante. Importante, porém, muitas pessoas não têm conhecimento. E a gente está aqui com duas pessoas especiais para abordar esse tema, né? Exato, Águida. Como sempre, a gente traz especialistas da área, né? E o tema de hoje, como você disse, é muito interessante, né? Existem pessoas que são da área de marketing e outras que não são, mas que tem aquela frase, todo mundo, no fundo, é um marqueteiro, né? E é bom entender o que seria o marketing com propósito. E isso influi na questão da marca, na visualização, o que agrega de valor. E é sobre isso que nós vamos conversar, né, Agda? Exatamente. E trouxemos hoje... Quem? Peron. E... Karina! Gente, a gente tava brincando aqui, antes ela tá com o nome aqui, e eu fui olhar o nome, mas a minha vista tá meio ruim. Mas tem que ela, assumir, inclusive, então vamos começar a usar óculos. Exato. E eu lembro da Karina, que foi lá já no Sesmac, já apresentou, já fez um trabalho com a gente, né? Muito obrigado por estar voltando, né? Vocês dois, o Peron também. E é um grande prazer ter vocês aqui. A gente agradece mesmo. E para iniciar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem é a Karina, né? Mesmo Karina, com seu nome aí. E Karina é um nome fácil, né? Eu tô aqui ainda pensando como foi isso, mas tudo bem. É porque a minha sobrinha é Karina. Karine, ó, já troquei já também. Trocou. Ainda bem que ele sabe o nome da sobrinha. Eu acho que não é pessoal não, viu, Agnes? Vamos esperar que ela não assista esse episódio. E Peron, então vocês vejam aí quem se apresenta primeiro. Karina. Então vamos lá. Karina. Eu sou alagoana, sou publicitária, apaixonada por comunicação desde sempre. Eu tive esse privilégio de, desde adolescente, já gostar desse caminho da comunicação social, do marketing, da publicidade. Eu morei 8 anos fora, foi onde eu estudei publicidade, me especializei em comportamento do consumidor. Voltei para Maceió, que é minha terra natal, sou apaixonada por aqui. Fundei a Yellowkite, que é uma agência de marketing digital, que esse ano completa 15 anos de mercado. Então, debutando aí. Já é bastante tempo, né? Eu falo que 15 anos atrás o marketing digital era um bebê ainda, né? E acho que ainda é. A tendência é o digital cada vez mais ir ganhando espaço. A nova geração que vamos falar hoje dela aqui é uma geração ultra conectada. Então, é isso. Eu trabalho sempre com comunicação, como criar presença digitais para as marcas. Faço toda, lá na agência, a gente faz essa estratégia de presença, de conversão, de vendas. Entrando agora na parte de inteligência artificial, chatbot. Então, é um mundo bem complexo, né? Mas que eu amo bastante. E obrigada pelo convite, João e Águida. É um prazer estar aqui ao lado do Peron, meu amigo de vários projetos. Já trabalhamos muito juntos. Eu sou o Peron e eu vim aqui aprender com a Karina. É só isso. Gente, eu sou formado em marketing também. Eu acho que, na verdade, eu sempre gostei de marketing antes de saber que marketing existia, por tudo que eu já tinha feito. Enfim, sou empresário, né? Tenho um bar aqui em Maceió. Não sou alagoano de nascença, mas nasci em Alagoas em 2019, que eu ganhei o título de cidadão maceiense. Então, eu sou daqui também. Eu disse para todo mundo, eu sou de Alagoas, sou de Maceió. Então, minha formação é marketing, enfim, marketing digital, que é hoje, basicamente, o que eu falo bastante sobre o marketing on e offline, que a gente tem que lembrar os dois pontos. Assim como Karina, eu gosto muito de comunicação, mas principalmente sobre a relação da marca com o consumidor, a relação de como a percepção das pessoas em relação à marca, não só necessariamente ao produto. Então, eu estudo Growth Hacking, Growth Marketing, tem aí quase 4 anos.
Então, eu falo hoje, basicamente, que para quem entende um pouquinho de marketing, assim, em vez do topo do funil, que é o que traz o cliente, é do meio para baixo, que é sobre retenção, né, do cliente e fortalecimento realmente do crescimento da marca, né, num total. Então, essa hoje acho que é a minha base de fala, de trabalho. E gosto muito e sou apaixonado por isso, cada vez mais, porque não para, né? O mercado só cresce. Não, só cresce e atualiza, né? Então, assim, como você falou, somente o digital, né? Você vai vendo aí. Eu tenho até algumas perguntinhas já relacionadas a isso, que eu fico pensando, né? O digital, a tecnologia chegando, mas eu acredito que tem algo que não vai nunca deixar de estar associado ali ao marketing, que é muito a questão do relacionamento mesmo, né? Do contato da pessoa também. E aí, para a gente iniciar esse episódio riquíssimo, porque eu estou aqui com várias perguntas, já Muitas. pensando como trazer para todo mundo, porque eu acho que tem quem é da comunicação, quem é empreendedor e quem gosta, né, de analisar marcas, acompanhar marcas, vai ser um episódio fantástico. E o legal é isso do marketing, né, Agda? Porque é muito diferente, como eu disse aqui no começo, que geralmente, né, vocês que são da área mesmo, vão apresentar algum trabalho, alguma proposta e todo mundo quer ser, tem essa marqueteiro, de, né? um pouquinho de... Mas é natural, todo mundo quer se apresentar, exato, quer se vender, exato. faz parte, né? Isso. Mas a gente tem que lembrar que marketing é ciência, Não, né? exatamente. Tem técnicas por trás. É isso que vamos falar hoje aqui, né? Exatamente. Sobre o conhecimento, o estudo e as experiências, né? Isso Legal. mesmo. E aí vamos partir do princípio, vamos dizer assim. O que vem a ser marketing com propósito? Então, Agda, para mim, o marketing com propósito é quando a empresa entende que não é sobre ela, é sobre a diferença que aquela empresa, aquela marca, ela impacta na vida das outras pessoas. E quando a gente fala outras pessoas, é todo o ecossistema que aquela empresa está inserida. Então, os colaboradores, os parceiros, os clientes, fornecedores. E eu acredito muito, né, que quando eu escuto assim, o propósito da empresa é dar lucro. A gente escuta isso. E assim como eu gosto de trazer uma comparação com a respiração, nós precisamos respirar, né? Então, a respiração é o lucro da empresa. Mas se alguém perguntar para você, Agda, qual é o seu propósito? Você vai dizer, meu propósito é respirar. Eu respiro todo dia, eu respiro muito. Não, você tem algum sentido, né, na sua vida, você procura significados para ter aquele brilho no olho para acordar e fazer alguma coisa. As empresas a mesma coisa. Então, acho que as empresas precisam criar esse impacto positivo, precisam entender o papel que ela tem ali inserido no ecossistema dela, para quanto mais vidas, quanto mais fortemente ela impactar, provavelmente mais lucro ela vai ter. Então, é você trazer aquilo que você acredita para todas as frentes, todas as pessoas que estão ali no dia a dia do seu negócio. Isso eu acho que ficou bastante evidenciado de uns anos para cá. Eu acredito que tenha até um livro que virou meio que a bíblia disso na hora de pensar nessa construção, que é o livro do Simon Sinek, né? Começa pelo porquê, que eu acho que quando ele fala do Golden Circle, que é justamente assim, eu tenho que começar por quê? Por que a minha empresa está ali? Por que eu estou fazendo isso? E eu acho que quando você realmente imagina o marketing que tem o propósito, como o Karina falou, de impactar não só a quem eu vendo ou a quem eu presto o serviço, mas todo mundo que faz parte da rede, se eu começo internamente ali pelo porquê, facilmente eu consigo ecoar isso em todo mundo que faz parte da cadeia. Então, eu acho que o principal ponto de pensar no marketing com propósito é, como você falou, o propósito é dar lucro, ou seja, se eu pensar só na venda ou no prestação de serviço e cada vez mais, e não com qualidade ou melhor que seja, eu não tenho um propósito nisso. Eu vou ficar focado realmente em números, que no final, óbvio, é importante, mas não é exatamente o porquê. O porquê. Exatamente. E sabe outra coisa também que eu vejo, assim, na construção das novas empresas? É muito comum... Como é que surge uma nova empresa? Junta ali 2, 3 pessoas que resolvem um problema, uma dor, trazer uma solução. A empresa começa a crescer, 5, 10 pessoas, começa a ficar uma bagunça. Não, vamos fazer agora o processo. Então, as pessoas se juntam, fazem o processo, organograma, como que vai funcionar ali o fluxo. E lá depois, qual é o nosso propósito? Então, vem meio que inventado o propósito. E deveria ser uma ordem inversa. Né? O propósito deveria ser o início de tudo. Depois, quais são os processos que eu preciso para atingir esse propósito. E depois, quem são as pessoas que compactuam com esses valores, que também acreditam nisso, que vão fazer o processo para conseguir o propósito. Então, é muito comum essa inversão. Porque muitas empresas falam que tem propósito, porém, na prática, vivenciar na prática é ainda uma minoria. Mas olha, a gente sabe que a empresa, enfim, o marketing começa nas pessoas e termina nas pessoas. Okay? Perfeito. E eu acho que até que você compartilhou também, se não me engano,
um dado recente do Harvard Business Review que falou sobre como as pessoas estão usando hoje, por exemplo, IA, né, nas buscas dentro da IA. Pra E assim, terapia, assusta que quando você olha que os 3 primeiros pontos de hoje de maior uso e busca é buscar terapia. O segundo é buscar propósito de vida. As pessoas estão buscando propósito dentro da... Você falou, a empresa não tem propósito. Se a pessoa que está por trás, criando a empresa, que se juntou, não sabe nem o propósito dela, obviamente vai ser a dificuldade que ela vai conseguir transparecer isso também para a empresa. Para o negócio. Então, você vê que quando começa nas pessoas, né? A pessoa está procurando hoje, dentro da IA, um propósito para que talvez ela consiga pegar isso e colocar dentro da empresa dela também. E esse propósito, ele é estático? Geralmente, como é que o marketing vê? Um propósito, né? Ele é uma referência, mas o tempo passa também. E como é que o marketing enxerga, vamos dizer assim, a longo prazo? Como é que se trabalha isso? Porque ele estava falando em manter, em ter lucro e tal, mas e sobreviver, né? Como e a gente hoje vive num mundo muito frenético, né? Uma velocidade inédita a gente está vivendo, as pessoas vêm mudando muito. Então, os negócios também, os propósitos podem mudarem, pode ser evoluído. O que precisa, ele está sempre sendo revisitado para entender se realmente aquilo é o porquê da empresa, o que a empresa acredita. Mas, ao longo do caminho, vão haver mudanças, porque nós estamos mudando. Né? E a empresa que não muda, geralmente, ela morre, né? Exato. Porque, hoje em dia, você não basta só ser um adaptado. Você tem que inovar. O adaptado já está atrasado, né? Eu estava assistindo uma palestra esses dias que ele fala assim, a empresa tem que... Porque, assim, essa questão do propósito, são poucas empresas que têm, como você falou, de fato, praticando, né? Muito bem. Ela pode dizer que tem, mas na prática isso não acontece. E aí eu vi esse palestrante falando que as empresas têm que olhar que a gente não está mais naquela era da questão industrial, né? Que era a questão só do lucro, que você visava o lucro. Hoje a gente ampliou isso e a gente vem tratando muito a questão de pensar até no próprio planeta que a gente se encontra e nas pessoas. Então, tem um valor, né, relacionado ao planeta, às pessoas, que isso é fundamental. E eu acredito muito, assim, João, que quando a gente tem esse investimento de olhar para tudo isso, principalmente as pessoas que fazem acontecer, né? Eu digo muito aqui, ó, a gente está aqui nesse estúdio, quantas pessoas foram envolvidas para que esse estúdio estivesse funcionando. Não estou falando só de quem está aqui no comando, nem da gente aqui, não. Quem colocou essa lâmpada, quem produziu essa mesa, quem produziu... Olha quantas pessoas, né? As pessoas fazem acontecer. E aí eu acho que esse olhar para as pessoas, às vezes, fica um pouquinho ali do lado, né? Não sei como é que vocês analisam hoje, se isso tem mudado muito, se não, como é que estão as empresas? Eu estou falando no sentido de tanto empresas grandes como pequenas. Mas eu acho que essa não vou colocar como pressão, mas eu acho que essa observação da mudança foi muito contrária. Veio mais do mercado para as empresas do que das empresas para o mercado. Porque quando você tem mudança de geração, inclusive a gente está vivendo, você acabou de falar, né? É uma era frenética e é pela primeira vez na história que a gente tem 5 gerações vivendo ao mesmo tempo, no mesmo mercado, com pensamentos diferentes e cada uma também com propósitos e formas de pensar diferente. E isso tudo faz com que a empresa, às vezes, ou ela fique confusa demais, enlouqueça, mas a pressão vem também do mercado de entender, pô, a geração está chegando agora, a geração Z, já não entende mais da mesma forma que a geração dos meus pais que compravam na mesma empresa. E você falou sobre a questão de mudança de propósito. A empresa vai moldando de acordo com o que ela pode crescer. Porque se eu tenho, sei lá, um exemplo, eu tenho uma indústria de calçados ou eu tenho uma loja, e daqui a um tempo eu começo a criar minha marca própria, isso cresce demais, eu tenho que entender também de onde eu estou comprando. E se dentro dessa cadeia está no propósito. Porque, levando na brincadeira como as pessoas fazem, eu não quero que crianças lá, chinesas, indianas, façam o calçado que eu venda, por exemplo. Porque eu sei que isso vai impactar. Ou seja, cada vez o movimento que a empresa tem de crescimento, onde ela vai estar, ela vai ter que se preocupar com todo o ambiente. Aí, às vezes, muda o propósito porque não é mais só aqui. É sobre eu colocar, de repente, na África, uma forma de produzir e ter que ajudar a comunidade de uma outra forma. Ou seja, meu propósito aumentou. Ele não é só mais aquilo ali. Ele começa a crescer. Então, eu acho que essa a gente vai moldando de acordo com o movimento que o mercado faz e que a empresa faz. Não sei se e as marcas, elas precisam decodificar o tempo que a gente vive, que é uma missão muito difícil. Então, vocês veem quantos anos tem o SESMAC? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Se você não decodifica o valor do tempo, você perde valor. Então, você tem que acompanhar e ainda eu falo mais, né? Tem que criar
criar novos caminhos, criar novos formatos, ser pioneiro. E, às vezes, as pessoas acham, eu sempre fiz assim. É a primeira empresa que morre, aquela que sempre fez daquela forma. E acha que vai continuar assim. Eu sou líder. Então, quantas empresas que eram líderes sempre, de mercado... Sempre deu certo dessa vez. Sempre deu certo. Tem Time que ganha não se mexe, né? Tá ganhando, não se mexe. E a gente nem escuta falar mais. Então, eu lembro quando começaram os celulares, a Nokia dominava o mercado como um todo. Eu trabalhei em telefonia... Eu trabalhei na Nextel, quando na época que eu morei em São Paulo, eram os Blackberries, os Raidos, era assim, uma febre. Então, decodificar o valor do tempo, o pensamento das pessoas, entender qual que é esse novo olhar, esses novos códigos, é um desafio muito grande, porque como o Peron falou, nós não somos homogêneos, a gente não pensa igual. Não. Cada geração, até dentro da geração, tem suas tribos, suas formas de pensar, os seus códigos, os seus valores. E eu acredito muito que as marcas, elas precisam saber muito bem quem elas são. O que eu acredito? Quais são os valores que eu tenho dentro da minha empresa? Porque a partir daí você vai criar ações, atitudes e direcionamentos que precisam ser coerentes com quem você de fato é. Porque as marcas fortes, elas assumem pontos de vista. Elas precisam saber, olha, eu acredito nisso. Se posicionam, Se posicionar. Né? Porque senão você vira uma marca morna que quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. E aí você vira aquela marca. Eu falo que o maior perigo de uma marca é ser ignorada. Então, a gente tem muito medo, às vezes, de ser cancelada. Vou fazer tal ação, será que vão cancelar a minha marca? O cancelamento, eu julgo, menos pior do que você ser ignorado. Porque ser ignorado, ninguém tá nem aí pra você, nem pra dizer se você presta ou se você não presta. Tá valendo menos que o cãozinho caramelo, que todo lugar passa, a pessoa olha o cãozinho caramelo, é a coisa mais fofa. Então, acho que o grande desafio das marcas é esse, é saber bem quem elas são, o que elas acreditam, com quem elas estão falando, com quem elas não estão falando. Perfeito. Que é outro desafio também. Então, eu às vezes falo assim para os meus clientes, você acha que o McDonald's está preocupado com o que os veganos acham dela? Se ela tiver, ela não faz nada, porque ela sabe que ela não vende para os veganos. Então, às vezes, a gente se preocupa, um esforço muito grande com um grupo que não acredita no que a gente acredita, porém, eles não vão comprar da gente. Então, a gente precisa focar nas pessoas... A luta para tentar mudar de opinião quem não vai mudar. Quem não vai mudar. Eu falo grosseiramente isso, que é o não tenha medo de quem não é o seu cliente. Porque às vezes a gente tem medo mesmo. Fala, mas e se eu fortalecer muito isso aqui, as pessoas que não gostam disso podem reclamar. Ok, mas elas não vão virar seus clientes por conta disso. Não tem... Na verdade, assim, não vamos entrar nem no assunto da pauta do que foi feito, mas recentemente a gente teve um case desse que foi a Jaguar. Que sim, do nada esqueceu quem eram os clientes dele. e um cliente de vanguarda muito forte. Mudou entendeu? Totalmente no Foi tentar... Não, já voltou atrás, enfim, né? Demitiu a agência. Mas olha só que a mudança, como a Karen acabou de falar, a mudança de geração ela tem que ser observada, a tribo que você está inserido tem que ser observada, mas não pode simplesmente olhar e dizer assim, cara, eu vou esquecer todo mundo. E vou olhar só para mim. Eu não vou olhar para você que já comprou o meu produto ou que utiliza o meu serviço há 20 anos. Eu vou te esquecer. E a partir de agora eu quero outra pessoa. Então, ou você cria uma empresa nova, uma nova marca dentro dela, senão você vai... E foi o que aconteceu. Quer dizer, conseguiu hype? Conseguiu, talvez da forma errada, né? Conseguiu um hype bem ruim, mas olha o quanto não observar, né? O propósito, porque ali foi desgaste. Foi pegar mesmo o propósito e rasgar. E já rasgar. Foi. Olhou, esqueceu a essência, a identidade. tivesse criado um novo propósito ali do zero, né? Praticamente isso. Então, a gente pode concluir que não é só criar o propósito. O marketing também trabalha em cuidar do propósito, ou seja, adequar para as mudanças, né? Essa visão que o marketing tem que ter, né? Que quando a gente fala de agregar valor, está também nessa constante observação se ainda está conectado naquilo de que ele nasceu, né? E para a própria sobrevivência, né? E adaptar para que você continue nessa evolução, né? Isso que é importante. E aí eu fico pensando, você trouxe uma pauta que é interessante no início, a questão do consumidor, do comportamento consumidor, que eu acho que isso é fundamental para tudo que a gente está falando aqui, né? Então, a gente passa por evolução. Hoje, praticamente, o SESMAC, especificamente falando, a gente tem um público muito jovem. Quando a gente pensa em graduação, é um público muito jovem, é uma geração nova, totalmente diferente, né? E aí, a gente fica pensando...
Como é que funciona essa geração agora? Como é que está a cabecinha dessas pessoas? Que estratégias as empresas têm que estar se adaptando para lidar com esse público? Geração Z tão falada, né? Geração tão Z. discutida. Então, primeiro eu não gosto de trazer, assim, grandes estereótipos, porque eu acho que dentro de cada geração há comportamentos incomuns, mas como a gente falou, há tribos, perfis, mas elas se comportam muitas vezes de algumas formas mais comuns, né? Então, a geração Z é uma geração, para quem não sabe exatamente, quem nasceu ali 96, 97 até 2010. A partir de 2010 já é geração alfa. Então, é aquela galera que já está entrando no mercado de trabalho. Os líderes têm reclamado. A gente vê, né, que toda geração, ela vem com outro pensamento. É um outro sistema de códigos de valores e é normal, né? Só que agora estamos várias gerações trabalhando juntas e muitas vezes não estamos querendo se entender. Então, a geração Z, ela vem para questionar muito, provocar. Ela vê o líder dela muitas vezes e não se espelha naquele líder, não fala, não quero essa vida. Eu quero ter mais tempo para curtir, eu vejo os meus pais estressados, eu vejo todo mundo sem tempo. Não é essa a vida que eu quero para mim. Então, ela vem meio disruptiva, né, querendo trazer a conectividade, a colaboração, mais experiências, menos bens materiais. Então, a gente tem, assim, um outro olhar em relação ao tempo. E muita gente critica porque a minha geração já era mais assim, você tem que trabalhar, fazer a faculdade, melhor, né? Trabalhar 12 horas sua por casa, dia. comprar o seu carro, né? Estabilidade, segurança. Então, essa é a geração que ela vem com esse outro olhar, né? Imagina que a gente está falando, assim, a geração tão absurda, a mudança, que é na geração, por exemplo, da minha avó, que meu avô ali com 29 anos, 30 anos, ele já se comportava como um senhor numa carreira que ele já tinha há muito tempo, já pensando em aposentadoria, porque já tinha comprado casa. Olha a diferença. Hoje você pega pessoas na minha idade, 35, eu tenho 43. Aí você pega pessoas de 35 a 43, 4, que não estão nem pensando em comprar casa agora. Já mudou isso. Na geração Z é muito pior, o que você falou, é muito mais a experiência do que o acúmulo de qualquer outro tipo de coisa. E você deu um exemplo do Sesma, que é muito legal isso, porque assim, eu tenho uma filosofia lá no meu negócio, que eu acredito que para a universidade tem muito disso também, porque você falou, a gente tem um público jovem, mas há 50 anos vocês têm um público jovem. Ou seja, você precisa estar parado e é a geração que está vindo do público jovem. Então, quando eu falo hoje, por exemplo, o bar tem um público de 25 a 35 anos, meu bar já tem 10 anos. Já mudou. Não, ou quem tinha 35 na época, hoje tem 45, às vezes nem vai mais no meu bar. Aí o pessoal que tinha 15 está indo no meu bar hoje. Então eu tenho que sempre enxergar quem está vindo. Isso. E aí eu mudo. Eu acabei de mudar, inclusive, todo o meu cardápio, já falo sobre isso, já pensando na geração que tem bebido menos. Eu ia falar isso. Já tá olhando. É a geração que bebe menos. Já posso dizer que eu sou o primeiro bar em Alagoas a colocar mocktails no cardápio. Eu tenho hoje uma carta de drink sem álcool, que são exatamente a mesma montagem. Quer dormir mais cedo, né? Estão fazendo encontros em cafeteria, estão fazendo balada em cafeteria para dormir mais cedo. Então eu tenho que entender essa mudança, porque se eu for só entender quando o meu movimento cair, quando as pessoas não quiserem ir para o meu negócio, já foi. E no caso de vocês, acho que tem muito disso, né? Porque é sempre para o jovem. Só que imagina o jovem, a transformação do que era o jovem de 50 anos atrás para o jovem agora. Ou seja, para vocês tem que ser muito dinâmico o tempo todo. O tempo inteiro, né? As próprias profissões, né? As próprias profissões estão mudando as profissões, exatamente. Né? Não só a nomenclatura da profissão, mas como o próprio fazer, né, da profissão. E estar atualizado, estar conectado é um desafio, né, para toda instituição de educação superior. Para você ter uma ideia, eu fui há uns 8 anos atrás, tive a oportunidade de ser convidado para ir para a França, para a Espanha, Salamanca, né, e a reunião de reitores lá. E a discussão, o maior tema era o futuro das universidades. O que seriam os cursos no futuro? Porque o que é mais importante hoje é você ter um diploma que diz que você sabe fazer ou você fazer? Sabe fazer. Buscar o conhecimento é muito mais fácil. Então, a temática era essa, né? Uma coisa que eu mesmo fiquei muito impactado de estar lá em uma
vamos dizer assim, na vanguarda da discussão, e a discussão ser qual o futuro das universidades, né? Imaginem as profissões e o desafio da própria sobrevivência, né? Eu, às vezes, converso com meu filho, que tem 11 anos, sobre isso, e eu falo para ele, você tem que ter a base, estudar, porque quando você for entrar no mercado de trabalho, vão ser profissões que não existem hoje. Então, você não está estudando para ser médico, para ser advogado. É para uma profissão que talvez a gente não saiba nem o nome, porque com a inteligência artificial, tudo está sendo já apareceu uma profissão nova, né? não tem um ano, chama-se engenheiro de prompt. Já tem pensou? pessoas contratando já engenheiro de prompt para trabalhar em grandes empresas para saber como se comportar com o IA. Porque quando você você sabe exatamente a construção, você consegue trabalhar com qualquer IA. Então, assim, para você ver o quanto isso é importante, porque por conta de um profissional como esse, uma grande emissora nacional, esse ano ela mostrou lá os custos, ela disse que economizou mais de 15 milhões em 2024 por conta de uso de inteligência artificial através de engenheiro de prompt. Então, olha a diferença já de uma profissão... É um novo mercado. Da profissão que ninguém nem olhava. Surge essa e acaba várias. Essa evolução vai ser cada vez mais rápida. E eu imagino para vocês, que são, né, instituições de ensino, como precisa se atualizar de maneira rápida. Porque o mercado, ele está frenético. O propósito tem que ser forte. E aí é a questão que tem que... Aí volta para a questão da gestão de olhar mesmo o propósito, né? Para que esse propósito seja claro e entender o mercado. Porque as pessoas querem estar preparadas para o mercado. E cada vez mais querem estudar mais rápido. Mais né? rápido, que é uma entrega, ter a formação para já estar ali atuando. E aí o que é mais engraçado dessa geração também é a questão de que eles não conseguem se fixar muito tempo, né, nos lugares. Mas eu acho que isso tem muito a ver porque eles são nativos digitais, né? Os nativos digitais, eles nasceram já na época internet, rede social. E aí pensa que o Brasil, ele está sempre nos topos de tempo em rede social. E, com certeza, uma grande relação também, primeiro lugar em ansiedade e depressão. Isso. Eu tenho certeza que existe uma relação, né, muito forte. Exatamente. E é uma geração que tem doses, assim, enormes de dopamina. Então, para você conseguir fazer com que uma pessoa que é viciada naturalmente em dopamina fique fazendo o mesmo trabalho todos os dias. por anos e anos, se essa é uma pessoa que ela tem estímulos ali na palma da mão dela muito grande. Então, o que vai fazer com que ela se motive a fazer o mesmo trabalho? Então, lá na agência, a gente tem muita gente da geração Z e assim, é interessante, porque, por exemplo, na minha época, não tinha muita questão, por exemplo, do feedback constante. Essa é uma geração que quer. E isso também tem a ver com a dopamina, porque eles querem saber o que está acontecendo, novos estímulos, aprender novas coisas, porque qualquer tempo, um mês, que ele sinta que ele não está aprendendo, ele já acha que está ficando para trás, está ficando atrasado. Então, assim, realmente é uma nova forma de pensar, é olhar o mundo com uma outra lente. Mas também tem um ponto que eu me preocupo muito com ele, que é o Brasil ser o segundo país que tem mais geração de 18 a 24 anos que nem estuda e nem trabalha. E que nem está procurando. Então, a gente vê uma geração que quer mudar o mundo, fala muito, tem um discurso, mas, às vezes, na prática, não está procurando, de fato, um ofício, um sentido, o que vai fazer, né? Saiu, inclusive, um dado, eu acho que foi, inclusive, não sei se foi nesse aí que mostrou, né? Que o Brasil hoje, dentro do Influencer Me, se não me engano, que eu acho que é o maior... Eu acho que é o maior, né, de pesquisa, que o Brasil, por exemplo, tem 2 milhões hoje de influencers, que são influencers isso. E existe aí eu acho que tem muito, aí é muito cultural, aí tem muito a ver com, né, infelizmente, com a questão da educação e o quanto isso sempre pesou desde a infância, não é de agora, do quanto que a internet traz essa facilidade de olhar e falar assim, cara, eu posso fazer outras coisas, mas o que são outras coisas? E as pessoas ficam esperando. E elas estão esperando algo que, na verdade, é sempre uma promessa. E essa promessa, se a gente olhar, de pandemia para cá, que deu esse boom digital mesmo, ela raramente se cumpre. É a promessa que... Porque, assim, a gente tinha a promessa de estudar e de fazer assim, você vai se dar bem no mercado, você vai ter um futuro. Isso. Hoje, a promessa é muito pouco tempo, muito dinheiro e você vai. E a pessoa está ali esperando. Mas, e a promessa que não vem. E, infelizmente, hoje, na rede social... cada vez mais pessoas prometendo, porque
virou um comércio, né? Virou um comércio. Prometer virou comércio. É mais fácil eu prometer do que entregar. Então, Fórmulas mágicas, tudo. prontas. E todo mundo... São os grandes exemplos. E aí né? eu volto, falando de pessoas, mas aí eu volto porque o que eu vejo de empresa que segue essa galera justamente porque acha que vai pegar algum atalho para a marca ficar melhor, para vender mais. E você vê o quê? Só um empreendedor frustrado. Porque é óbvio que quando é encantador, né? A facilidade. Tudo é fácil. Tudo é fácil. Segue essa fórmula, usa essa música, faz isso aqui, que funciona. Para quem? E aí você vai ver que isso fica nessa hora. E aí é quando a gente fala de marketing de propósito, você percebe que, na verdade, não tem propósito nenhum. O propósito é a onda. Se está indo para cá, eu vou. Se está indo para lá, eu vou. No final, ela passou 1, 2, 3, 10 anos com a empresa, não cresce não fortalece marca, não tem percepção de cliente. Né? Não é relevante, né? Passa despercebido. Eu fiz até não sei se você viu o vídeo que eu postei da pipoca, que foi uma brincadeira, quando eu vi esse vídeo, eu achei muito divertido. O cara vai cortar uma pipoca numa panela para mostrar para fazer e cai um pedaço do plástico. Todo mundo só olha para o plástico. Aí no final eu falo, só conseguiu olhar para o plástico, nem olhou a marca da pipoca, nem viu que a pipoca era uma pipoca. Eu falei, muita marca faz isso, tá tão preocupada com e esquece dos detalhes que faz justamente as pessoas importa, né? O que importa é as pessoas te acharem relevante, que no final as pessoas estão olhando para o outro lado. Elas estão passando na tua loja, é assim, tá olhando aqui, quando passar na frente da tua loja, ela tá olhando para lá. Porque não está mais ali o que interessa. Então, eu acho que essa facilidade que tem o digital tanto ajudou, né, a impulsionar, quanto ele atrapalha muito nessa busca do propósito, porque aí hoje o propósito ele é líquido. Vai ficar mudando, porque eu vou... o mercado mandou ir para cá, bora todo mundo correr. E o que você vê é só gente frustrada. Aí é ansiedade, depressão. É um combo, né? É um combo completo. Quando a gente junta esse tempo de tela com... menos pessoas estudando, com o Brasil, que é o povo mais influenciável do mundo. Então, a gente vê, muitas vezes, pessoas que só seguem tendências. É a onda mesmo. Vai na onda, aquela onda acaba e aí, faço o quê vai depois, pela manada, né? E aí, eu acho que fica muito a lição. Acho que essa fala de vocês ela é muito importante para que as pessoas, principalmente empreendedores, gestores, façam uma reflexão, né? E olhar para o seu propósito, que é o que sustenta, vamos dizer assim, a sua empresa passar por várias transições, várias evoluções. Né? E a gente vê aí, a gente mesmo na educação superior, quantas instituições abriram e fecharam. Com certeza. Né? Então, a gente vê um reflexo de que foi uma onda de abrir faculdades, mas e aí, qual era o propósito daquelas faculdades? Era só formar pessoas, te dar o diploma, né? Ou quais eram os valores isso tem um reflexo até hoje né, o que era antes uma grande dificuldade, que era o acesso, né, à educação superior. Né? A gente vê os números a facilidade que tem hoje, né, que seria uma coisa muito positiva das pessoas estarem procurando mais a educação superior, porque, no fundo, sem o conhecimento, é o conhecimento que nos move, né? O conhecimento, é você buscar a reflexão, o pensamento crítico. Isso daí é que nos faz crescer, que nos faz descobrir os propósitos que podemos criar na vida, né? E a gente vê hoje, né, Águida, cursos que praticamente não tem concorrência. Você praticamente não tem um processo seletivo. É questão de olhar para o mercado, né? Exato. São cursos que vão deixar de existir. Sim. Você é otimista em relação a... Eu sei, assim, eu tô muito na contramão. Mas é importante mas ser eu queria otimista. ser otimista. Porque por mais que a gente saiba que a geração Z hoje, cada vez menos a questão de que a importância do diploma da faculdade, eu acho que tem uma coisa boa nisso tudo, porque eu acredito que a nossa régua está começando a se balizar um pouco mais por cima, porque as pessoas estão mais questionadoras, porque a informação está mais fácil. Isso. Então, até para ter aula na faculdade, antigamente a gente ouvia e vai pesquisar no livro tal. Hoje eu consigo, em real time, enquanto o professor fala, pesquisar e falar, eu queria contribuir com mais... Ou seja, eu acho que a contribuição... Na verdade, acho que é mais gostoso estudar hoje do que era antigamente, e as pessoas estão precisando descobrir isso. Mas, então, eu acho que eu sou muito otimista nessa parte de falar assim, cara, você está... Para mim, hoje, é a melhor época da era da humanidade para se viver, para se aprender e para se desenvolver. Infelizmente, nem todo mundo consegue enxergar isso, mas eu vejo o quanto a gente consegue fazer com ferramentas que não... Mas eu enxergo por aí também, Peron. É tão fácil. Eu acho importante. É isso que as pessoas têm que perceber, justamente essa sua visão. Não, minha visão bem otimista, que eu acho que tá tão legal hoje você poder ter essa troca muito mais próxima, né? E quando a gente fala do propósito, hoje uma marca não consegue mais esconder se ela é... A gente teve, inclusive, uma marca de carro, acho que foi 2015,
que estava aí batendo essa questão do diesel e descobriram que ela estava manipulando os dados para dizer que ela era uma empresa que não poluía. Então, assim, hoje, 2015, mas já era fácil pesquisar e descobrir que está tudo errado. Né? Então, hoje a marca não consegue mais se esconder atrás de qualquer tipo de propósito para fingir onda de mercado, porque cai muito rápido. Cai. E isso é o que as pessoas têm que entender, porque a percepção, por isso que tem que começar de dentro, né, para transbordar para o mercado, um exemplo, meu bar ele fala com humor, né, ele fala em primeira pessoa com humor. Se você entrar no meu bar agora e ver todas as placas de sinalização de dentro para os meus funcionários, todas elas também são humoradas. Não adianta eu falar que na rede social o bar é humor, eu falo pro meu garçom que ele pode brincar com o cliente lá dentro, né, do respeito ali, mas ele tem que ser uma pessoa mais feliz, e lá dentro dizendo só assim, não jogue lixo no chão, nessa área é proibido ficar. Não, aí a placa também é dessa forma, porque se ele enxerga que é divertido, ele se sente confortável para ser também. Então eu preciso começar lá atrás. Perfeito, a sua fala foi fundamental, né? Porque... Eu preciso começar lá. Eu falo isso direto, por exemplo, se você falar com o WhatsApp do bar, ele vai te responder com humor, com brincadeira, com figurinha. Não adianta eu falar, eu sou um bar divertido, e quando você manda uma mensagem para a empresa, ela responde, obrigado pelo seu contato, em breve. Não faz sentido. Eu tô conversando com essa empresa mesmo, né? Não, então, assim, tem que fazer sentido justamente para todo mundo que tá. Eu tenho certeza que os Yellovers, e isso é a cultura, porque se a pessoa sabe o que ela está fazendo ali dentro e se é forte, o que a agência prega, é por isso que eu gosto muito, eu já sabe, eu admiro ela demais, ela, Marcos, eu gosto muito do trabalho da Elocat. Sempre falei que para mim, disparada há muito tempo, a melhor agência no que se propõe a fazer. Por conta disso, porque a gente percebe lá de fora, não precisa ir lá visitar, acho que fui uma vez na sua agência, não precisa ir lá dentro para entender. E isso é muito importante, porque se você consegue transbordar para as pessoas, quem trabalha, quem tá à sua volta, vai perceber isso. E aí eu acho que ser de verdade, ter propósito, para mim é basicamente isso. Isso que o Peron falou, eu acho que tem muito a ver, porque hoje tem pessoas que querem construir uma imagem sem uma verdade. Pronto, eu ia chegar exatamente nessa pergunta com você. Quando a gente tem uma empresa, né, que quer mostrar uma imagem sem a verdade, aquilo vira um personagem. E o personagem, a gente sabe que uma hora a máscara cai, não se sustenta. Porque aquilo não é real, aquilo não é verdadeiro. E cada vez mais as pessoas hoje... Até na rede social a gente vê muito, são muito preocupados com a aparência. E eu sempre falo, a aparência, a imagem é importante sim, desde que ela seja um reflexo de quem você verdadeiramente é. O problema é você querer parecer quem você não é. Isso você criar um personagem, profissionais, né? A gente vê marcas que não tem ali um propósito verdadeiro, mas está ali falando que faz isso, faz aquilo. Como você falou, o exemplo do carro. Que não poluía. Que não poluía. E de fato... Foi mundial isso. E de fato pesquisar poluía. Aí, vai achar. Então não falar a marca. Agora. Vai pesquisar aí que vocês vão achar aí qual foi a marca que fez isso. E essa falta de verdade, a gente tem visto muito na nossa sociedade, em várias áreas, e ela é bem preocupante, né? E aí eu queria puxar esse gancho para vocês, que é sabe o que mais me preocupa nisso? É uma geração que está chegando que não liga. Se assim, ela pode parar, mas se a gente também deixa as pessoas acharem isso comum, é assim mesmo, o pessoal só quer viver de aparência, fala uma coisa, faz outra e achar que isso é comum. É normal, né? Aí a gente vai estar realmente botando uma régua de mercado, de empresa por baixo. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. A gente estava conversando aqui sobre a questão dos jovens quererem fazer os cursos digitais. E eu fico impressionada que muitas vezes você vê pessoas, por exemplo, que não são empreendedores dando cursos de empreendedorismo. Pessoas que, por exemplo, não enriqueceram de outra forma, enriqueceram só vendendo curso, ensinando como enriquecer. Como enriquecer vendendo curso. Então, assim, é aquilo, né? Uma falácia, uma ilusão, mas vem com toda uma manipulação, que eu não gosto de chamar isso de marketing, porque para mim isso não é marketing. Exatamente. Né? É uma manipulação para enganar, ludibriar. Mas o marketing não é isso. Até o termo marqueteiro, ele ficou muito pejorativo, ficou como né? negativo, como algo negativo. Ruim. E o marketing, qual é a função do marketing? É servir, é colocar o cliente no centro, é entender o que aquele cliente está precisando para oferecer alguma solução para ele. Só que muita gente menospreza, diminui o marketing achando que é algo que vai manipular uma intenção ali de certas pessoas com coisas, frases, atributos mentirosos. Deixa eu dar um relato sobre isso. Há uns anos atrás, eu fui ajudar uma pessoa. Eles tinham alguns supermercados de bairro, em vários lugares, no interior também. Enfim, fui ajudar a pessoa. E a dificuldade deles maior era marketing. Eu falei, ajudo, fui lá, ajudei, planejamento. Ela falou, aqui você tem que procurar uma agência para fazer isso aqui para vocês, porque tem que ser contínuo e tal. E a pessoa que eu estava ajudando, 3 meses depois, começou a ver uns vídeos no YouTube e ela lançou uma mentoria de marketing.
Juro por Deus. A pessoa que me chamou para dizer não tem marketing na empresa, na família, me ajuda, ela lançou uma mentoria de marketing. 3 meses depois, eu falei, não, como? É doido, mas ela não faz mais. Mas assim, mas é louco você olhar e falar assim, calma aí, você tá aprendendo ainda a engatinhar para ter o resultado para você poder falar ali. Então, peraí. Então, infelizmente, é uma coisa que não tem barreira de entrada. Infelizmente, a gente sabe que toda área que não tem tanta barreira de entrada é isso. Vai ver lá 5 minutos de vídeo no YouTube. Acha que só já vira a pessoa que só repete aquilo que ela tá falando porque ela achou bonito, ela só faz Pega os palavras de impactos, né? Aquelas palavras Que de impactos vai chamar a atenção. E acha que isso é marketing. Inclusive, não sei se vocês lembram, há uns 10 anos atrás, eu acho, tentaram mudar o nome de marqueteiro para marquetista. Tipo assim, era tentar separar igual motoqueiro e motociclista. Era para tentar fazer isso. Lógico que deu errado, ninguém pegou o nome, mas era muito assim, a pessoa que foi ofendida. Não, eu sou um marquetista. Marqueteiro, esses caras aí que faz... Não, cara, Mas é o que você falou, ficou pejorativo o nome justamente porque tá ali. Parece fácil, parece... E eu sempre falo, acho que parece fácil, porque você olha, você vai ver uma empresa, ou, por exemplo, profissionais com Karina, outras pessoas que fazem com tanta maestria que você olha e fala assim, o que ela faz é fácil. O que ela faz é Não fácil. viu atrás, né? Como você falou, usando sua do país. A experiência, o que estudou, o que testou, o que deu certo, o que deu errado, o que aprendeu, né? O que ela faz é fácil. Mas é isso mesmo. Gente, vocês acreditam que tá chegando no final já? Final! De verdade. Então, assim... João, você tem alguma pergunta? Porque eu tenho ainda uma e eu queria fazer. Faça. Vocês falaram muito da questão, acho que a palavra agora que vocês trouxeram é a questão da verdade, né? Então, a gente percebe muito hoje que o consumidor, no geral, acho que por ter a informação na palma da mão, a verdade hoje é fácil de você saber se aquilo ali é real ou não. Isso é de praxe já. Você vai lá, busca, as pessoas estão mais exigentes, estão mais conectadas, buscam mais informações. E aí a minha pergunta tem empresas que aí não têm o seu propósito, não pratica os seus valores internamente, não tem aquela cultura da empresa que dentro e fora seja a mesma coisa, né? A questão que eu levo para o cliente externo, como você estava falando, é o mesmo que eu faço dentro da minha empresa no cliente interno, vamos dizer assim, e fazem campanhas assim fantásticas, né? Que não transmitem o que é real da empresa. E aí, vocês acham que essa empresa, por quanto tempo ela se sustenta nessa situação? Porque tem várias empresas que você olha e faz, poxa, às vezes eu contrato um serviço ou tal, porque eu acredito no que ela está propondo ali. Ou vocês acham que uma publicidade hoje também, ela se quebra fácil com o cliente, que hoje é exigente? Uma coisa que eu vejo muito hoje, não sei se você concorda, Peron, um item que virou de autoridade é o número de audiência que você tem no digital, né? A gente vê muitos profissionais, só porque tem muita gente que segue, que acompanha, então já é um profissional. A gente vê isso com médicos, enfim, todo tipo de negócio. Eu acho que quando a gente tem uma empresa, a gente tem que ser sincero, que isso é a base. Sincero, ético, é a base da base. Eu até falo que hoje em dia é muito fácil você ter empresa. Se você for ético, fizer o correto, entregar bem para o seu cliente, você vai ter sucesso. Mas as empresas querem, às vezes, o atalho. As pessoas querem o atalho. Porque o atalho é fascinante, é rápido, em uma semana... A facilidade, né? Em uma semana você vai ganhar R$1 milhão, né? Tem aí os gurus da internet. Mas não se sustenta por muito tempo. Quantos casos a gente vê de empresas, de pessoas que tinham ali um certo sucesso aparente, mas quando você vai para longevidade, porque marcas fortes, elas são longevas. Elas enfrentam crises, enfrentam todos os tipos de pandemia, guerra. Mas quando você está com uma mentira, no primeiro momento que o consumidor perceber, aquilo cai por terra. E você passa anos para criar uma imagem, mas segundos para destruí-la, né? Então, quando a destruição vem, às vezes, se você não tem a coerência entre o ser, o fazer e o falar, porque marca é isso, quem você é, o que você faz e como você mostra isso para o mercado. Perfeito. Se tiver ali uma quebra de coerência, essa autoridade cai por terra. Então, assim, eu acredito muito em você vender o que de fato você é. Claro que o marketing vai fazer com que você pareça mais sexy, mais legal, mais divertido. Essa é a função do marketing, é dar essa cara, né? É conversar com essas pessoas, mas nunca com uma mentira. Tem que ser sempre atrelado a quem de fato você é. O que não quer dizer que você não vai errar no caminho. Errar num tom, errar numa campanha, alguma coisa, não tem nada a ver
Mas se aquela empresa fez uma coisa e foi contra valores, sei lá, de quem, então ela já não é a empresa que fala, não. Porque, inclusive, marketing é isso, é teste, né? Porque você vai moldando por conta das mudanças da geração. Então, assim, não é para pintar algo também que é perfeito, que toda empresa que segue esse padrão, e é o padrão do marketing, mas assim, mas no meio vai ter quebra, lógico que vai, porque hoje eu quero testar uma coisa um pouco diferente. Mas ela precisa estar sempre dentro da verdade, do propósito que você quer. O errar com coerência, Errar com coerência. Pronto, acho que coerência é a palavra mais correta para isso tudo. É ter a coerência. Você vai errar. Deixar aquela. Porque senão. Meu medo sempre é deixar as pessoas com medo de achar que tem que ficar sentado atrás de uma mesa e pensando na campanha perfeita, no momento perfeito, que vai dar o bom. Não, você vai fazer 10 campanhas ruins para ter uma. Vamos dar um exemplo do Burger King, que é bem audacioso nas campanhas, né? Eles fazem campanhas geniais. Às vezes, alguma vai sair do tom e tá tudo certo. É muito diferente de você mentir. Alguma coisa. Perfeito. Não, acho que vocês esclareceram perfeitamente. Ele não deixou de ser o Burger King, porque ele utilizou exatamente todos os elementos que ele utiliza, da forma que ele quer se comunicar. Mas ele levou a verdade só dele, levou, né? E erra. A campanha vira e mexe, sai do ar. Vira e mexe, tem campanha que sai do ar. Eu falo sempre, a pessoa vê lá o sucesso do bar, tá? Você não sabe quantas campanhas que eu faço que dá errado. Pois faz que dão errado, que eu coloco a promoção, não funciona, eu tiro rapidão. Mas é assim. Encerramos de verdade. Chegou Muito ao bom, fim. né? Eu não tô gritando, já tá encerrando. Foi tão rápido. Não foi rápido. Eu acho que vai eu sentei aqui agora, inclusive. Eu acho que vai ter que trazer a parte 2, porque faltou muita coisa pra gente tratar aqui. E trazer outros temas também, trazer outros temas, né? Então, assim, eu quero agradecer de coração a vocês toparem estar aqui com a gente, iniciando esse primeiro episódio da 8ª temporada, né? Uma honra tê-los aqui. Iniciamos com o pé direito, como diz o jargão, né? E a gente encerra sempre com um brinde, gente. Isso. Ainda bem que eu deixei um pouquinho da... Eu quase acabei... Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí.